Agora vamos falar de Rosângela da Silva, a mulher do presidente Lula, que disse nessa segunda-feira, foi justificar ali aquele alto número de viagens da Janja Tour, Marcelo Suano e Guta Pini. Ela disse que a pecha de gastadeira, nas palavras dela, derivada das suas viagens internacionais, é, abre aspas, uma estratégia da extrema-direita, fecha aspas, e que também é misoginia pura. Segundo ela, as estadias em embaixadas e a opção de viajar em cabine executiva nos voos fazem parte de um protocolo de segurança. E, indiretamente, a Janja ainda prestou solidariedade à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por supostos ataques misóginos de aliados. Abre aspas, a questão da violência contra a mulher, a misoginia, ela não tem lado, fecha aspas. Vamos ouvir um trecho. Eu vou propor uma análise um pouco desse ponto de vista mais amplo, porque a gente está tendo mulheres evangélicas, ditas conservadoras, olhando e se entendendo nesse lugar, num lugar que esse tratamento está errado. Não é assim que tem que funcionar. Então, de certa forma, em termos até de avanço civilizacional, pode ser que a gente tenha algum tipo de ganho aí da exposição de tudo o que está, de fato, ou que permeia certo pensamento de uma ala da sociedade. Primeiro, assim, total solidariedade a elas. Eu acho que qualquer mulher agredida, sabe, a gente não pode soltar a mão. Não importa qual é o campo ideológico dela. Isso é importante que eu fale isso. No Pacto Nacional contra o Feminicídio, eu falei um pouco sobre isso. A questão da violência contra a mulher, a misoginia, ela não tem lado. Ela não tem direita nem esquerda, conservadora ou progressista, sabe? É uma onda que vem de todos os lados e atinge a todas nós igualmente. Então, isso é importante que seja dito. Outra coisa, eu acho que quando você diz que o campo progressista impulsionou, é porque a gente se identifica um pouco também por isso. A gente sabe disso. Talvez as mulheres mais conservadoras começaram a entender um pouco isso, a partir desse fato. E eu queria te dizer que 43% das mulheres vítimas de violência são evangélicas hoje no Brasil. Então isso é uma coisa que a gente precisa falar. A gente não está falando de religião. A gente não está falando se você reza ou se você não reza. Todas nós podemos ser vítimas nesse momento. Por isso é tão importante, eu acho que isso que aconteceu só reforça a importância da aprovação da lei contra a misoginia. Projeto de lei que está parado na Câmara agora, não foi botado em votação. Muito bem, Guta Pini, já que a primeira-dama Janja da Silva trouxe números, eu vou também trazer alguns números aqui a respeito da chamada Janja Tour. Em 2026, só nesse ano, a Janja já fez 5 viagens internacionais, passou 25 dias fora do Brasil. É um número que supera o registrado pelo marido, o presidente Lula, que acumula 20 dias no exterior neste ano. E uma outra informação, ao todo, 182 dias fora do Brasil, desde o início do mandato do Lula. Aliás, 23 dias a mais que o atual presidente. Foram 38 viagens, 38 países visitados. Gente do céu, os números realmente impressionam. Já fica aí também, Dani, a dica da próxima temporada aí das reportagens aqui, fazer uma desse Janja Tour, porque a gente não pode esquecer esses números absurdos. Porque ela ia antes também, né? Ela ia antes do Lula e ficava mais um pouquinho. Agora, fazendo o quê? Além de compras, a gente não sabe. Porque resultado prático dessas viagens, dessas agendas internacionais, a gente não conseguiu ver. Agora, nessa entrevista, ela fez uma salada, né? Eu não sei se é falta de caráter ou de conhecimento, ou as duas coisas juntas, porque o que tem a ver essa questão da violência doméstica? Isso é um problema, isso é grave. Agora, o PL da misoginia, ele não trata disso. Violência doméstica já tem lei para isso, inclusive está no Código Penal e tem a Lei Maria da Penha.
Então, não é isso que está sendo debatido no Congresso Nacional. Então, eles misturam as coisas, né? Igual também o ministro Flávio Dino, quando ele mistura a questão da aposentadoria compulsória, falando de juiz que comete crime, que é aposentado e ganha salário. Não, a aposentadoria compulsória é em relação a faltas disciplinares, não cometimento de crime. Então, eles vão fazendo uma salada aqui para poder passar essa pauta. Agora, em relação ao PL da misoginia, a discussão está avançando lá na Câmara e o grande problema é que a relatora, Tabata Amaral, ela fez alteração no texto, tá? Na hora que ela entregou o relatório. Então, na versão inicial que foi aprovada lá no Senado, tratava dessa questão do ódio às mulheres. Agora, basta uma ofensa à dignidade das mulheres. E esse novo texto, ele também prevê a remoção de conteúdo, tá? E a suspensão de contas, suspensão de perfis na internet. Isso não tinha antes. E como é que é o procedimento? A hora que você muda um texto que já foi aprovado em uma das casas, esse texto tem que voltar para a primeira casa, porque não foi apenas uma emenda de redação, ela mudou o mérito do projeto. E ela está trabalhando para que seja aprovado desse jeito e não volte para o Senado. Então, os cidadãos brasileiros precisam ficar muito atentos. E certamente essa postura aí da Janja da Silva, dessas personalidades, entra nesse combo, que é para fazer a sociedade brasileira acreditar que o que está em jogo é essa violência física contra as mulheres. E não é. O que está na pauta é a censura. Porque diferente do que a Janja da Silva falou, que misoginia não tem lado sim. Vai uma mulher de direita reclamar de alguma coisa, de que alguma mulher de esquerda falou um homem de esquerda. Não, a esquerda no Brasil está autorizada a tudo nesse país. E tem lado sim. Em que planeta que a Janja está? Em que país que ela está, né? Porque está o tempo inteiro viajando. Será que esqueceu de fato qual é a realidade aqui nos países? Duvido muito, sabe muito bem o que está fazendo.